Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha. Aquele momento especial do nosso dia que a gente acorda para a saúde. A gente acorda para cuidar da nossa saúde. Então vamos juntas viver o nosso acordar de hoje. Bom dia, vizinha! Excelente semana a todas nós. Que a gente viva uma semana abençoada. Essa é uma semana de esquenta dentro da nossa semana da saúde do futuro. A sua saúde fala o que a sua emoção cala. Preparada para cuidar da sua saúde? Desinflamar corpo, emoção, mentalidade através de movimentos simples do nosso dia a dia? Pois bem, já começamos lá o nosso esquenta. E a gente tá esperando vocês para esquentar junto com a gente. As vizinhas estão chegando, né, Aline? Sejam muito bem-vindas. Então, bora pro nosso acordar de hoje. Hoje a gente continua aqui, estamos na metade do livro Abra Sua Mente para Receber. E hoje a gente vai começar a falar sobre o dom de mudar a sua atitude em relação às pessoas. Tá preparada para começar a olhar para suas relações de forma diferente? E o que eu vou trazer aqui tem muita conexão com o que a gente vai viver na Semana da Saúde. Por quê? Porque quando eu melhoro as minhas relações, eu me sinto melhor. E quando eu me sinto melhor, o meu corpo não se sente tão inflamado, tão inchado. E uma coisa curiosa, antes da gente começar aqui a leitura, é a seguinte. Bom dia, Celeste. Bom dia, Fran. Sábado agora, eu fui num evento de mulheres. E aí, ali, tinha uma votação de 4 sintomas da mulher para que as mulheres votassem. Qual é o sintoma que você mais sente? Aí tinha lá dificuldade de perder peso, insônia, irritação, e eu não lembro qual era o outro. Ah, eu lembro. Ah, e a memória. Tá vendo como a gente liga as coisas? Pois bem, aí a grande maioria das pessoas colocou irritação. Então, assim, qual é um sintoma quase ali que foi gabaritado por uma grande parte das mulheres? A irritação. E por que a gente se sente irritada? A gente se sente irritada, né, com os outros, com a vida, com as situações, porque a gente muitas vezes esquece de se conectar com a gente. Então, quanto mais eu tô pra fora fazendo, acontecendo no automático, mais desconectada de mim eu tô. Então, mais irritada eu me sinto. Bom dia, Vivi. Bom dia, Ivaneide. Sejam bem-vindas. Então, vamos começar aqui o nosso acordar para desinflamar tudo isso, ó. Tô esperando quem ainda não decidiu tá com a gente na Semana da Saúde olhando para isso mais profundo. Mas vamos lá, ó. Uma notícia no jornal relatou: muitas pessoas estão tentando solucionar o problema do mundo quando ainda não resolveram os próprios problemas. Alô, alô, vizinhas, alguém se identifica aí tentando resolver o problema do mundo? Porque o problema é meu marido, são os meus filhos, é o pessoal da empresa, mas você não está resolvendo os seus? Bora lá! E isso é uma grande verdade. As frustrações do mundo poderiam ser resolvidas com mais facilidade se primeiro solucionássemos as frustrações da nossa vida. Como ser espiritual, todos nós somos seres espirituais. Feita a imagem e semelhança de Deus, você tem domínio sobre o seu mundo, livre-arbítrio. É você que comanda a sua vida. Eu falo que nem Deus coloca comando em cima do livre-arbítrio. Ele é único, exclusivamente de cada uma de nós. Isso significa que você tem a liberdade no que se refere às pessoas entrarem no seu mundo e saírem do seu mundo. Você pode entrar, você pode sair, você tem essa liberdade. Você tem a liberdade para mudar o seu mundo.
Se não gosta do seu mundo ou das pessoas que estão nele, pode fazer alguma coisa para mudar isso, pois você tem o dom de mudar o seu relacionamento com as pessoas. Muitas pessoas pensam exatamente o oposto. Não há nada que possam fazer para mudar o mundo em que vivem, nem as pessoas que fazem parte dele. Pensam que devem tolerar e sofrer a presença das pessoas desagradáveis em sua vida. Você pode efetuar mudanças modificando primeiramente a sua atitude em relação às pessoas. Essas atitudes resultam em ideias que você mantém na sua mente. Você pode alterá-las mudando suas ideias e emoções. Joy, como que eu faço isso? Quem é vizinha da vila sabe que eu falo muito sobre os nossos mestres de jornada. Aquelas pessoas que são mais próximas de nós, nosso parceiro, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, são pessoas que são mestres de jornada. Ou quem está trabalhando numa empresa e tem um gerente, um líder, as pessoas são mestres de jornada em nossa vida. Mas aquelas que são mais próximas, elas são os nossos maiores mestres. E eles vêm nos ensinando sobre nós. Só que muitas vezes a gente não aprendeu isso, e aí o que a gente faz? Em vez de a gente pegar aquela oportunidade de algo que irrita, pega lá, ó, lembra da irritação? Pega algo que te irrita no seu esposo. Não é sobre ele é só um mestre te mostrando que você precisa olhar em você. Por isso que eu falo dentro da vila que o outro não existe. Porque o outro, ele só tá te mostrando o que você precisa olhar para você e cuidar em você. Doeu, bateu, toma que é teu. Tem esse ditado. Então, se alguma coisa te irritou, te incomodou no comportamento, na decisão, numa fala, ou seja lá o que for, do seu esposo, dos seus filhos, de pessoas que você tá ali se relacionando no seu dia a dia, pega aquilo é uma grande oportunidade, é um presente na nossa vida. Pega aquele presente e olha, opa, se pergunta, para que isso me incomodou? Que emoção que eu senti quando isso aconteceu? Essa emoção pegou aonde? As vizinhas que estão no grupo, que estão no nosso movimento da Semana da Saúde do Futuro, eu deixei uma aula para vocês de um workshop que eu fiz incrível, mostrando aonde cada emoção se comporta dentro do nosso corpo, aonde que elas fervem mais, aonde que elas fervem menos, aonde elas esfriam mais, aonde elas esfriam menos. Então vai lá assistir, olha para o seu corpo e comece a entender mais o que você está sentindo, quais são as suas emoções, porque isso vai te trazer aprendizado sobre você. Tá bom, esse medo, essa raiva, essa tristeza, tá querendo me ensinar o quê? Tá querendo que eu aprenda o quê? Pra que eu tô sentindo isso? Quando a gente faz esse movimento, a gente vai tirando pesos, a gente vai desinflamando. Porque quando eu fico ali apontando o dedo pro outro, julgando o outro, batendo boca com o outro, eu tô inflamando o meu corpo, eu tô aumentando o cortisol, eu tô aumentando a adrenalina, eu tô aumentando tudo aquilo que vai fazer mal para a minha saúde. E que não vai resolver o BO. Então, pega os mestres de jornada, pega as situações e começa a trazer para os seus aprendizados. Eu sei que você gostaria de escutar outra coisa, né? Mas aqui é papo realmente de pioneiro e protagonista. Eu falo o que um monte de gente não fala. Por isso que muita gente que me conhece fala, meu, você é disruptiva, você é corajosa, você faz um trabalho que pouca gente faz. De vir falar verdades que poucas pessoas estão querendo escutar sobre nós mesmas. Mas eu vou falar para vocês. Não à toa tenho os resultados que tenho na minha vida.
Porque aquilo que eu trago para vocês, eu também vivo na minha realidade. Tanto comigo, quanto em casa, quanto para o mundo. E tô ensinando vocês aqui a também fazer. Bora viver uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida que faça sentido? Vizinhas, coloquem em prática aquilo que vocês aprendem. Que vocês vão começar a viver na vida de vocês. As realidades, as abundâncias. Quando eu viro para vocês e eu trago uma prática, é porque eu vivo essa prática. Então vamos começar, né? Quem realmente quer mudar, quer sair daquela vidinha mais ou menos, daquela corrida de ratos, de que eu tô fazendo e toda hora é a mesma coisa, e não vai, e não acontece. Começa a fazer diferente. Cadê a Joaninha? Tá tendo Joaninha aqui hoje ou não? Nenhuma Joaninha? É isso mesmo? Deixa eu ver, vizinhas, lá na Semana da Saúde, me perguntou a Joy, como sei que as doenças, sintomas são do emocional? Vizinha lá da Semana da Saúde me perguntou. Teve uma vizinha lá da Semana da Saúde que me perguntou, Joy, como eu sei que as doenças, sintomas são do emocional? Tudo aquilo, que bom que as Joaninhas estão aparecendo. Tudo aquilo que a gente cala, que a gente sabe, eu senti uma raiva, eu calo essa raiva. A raiva, ela vem pro meu corpo. Ela vem somatizar em algum lugar. E esse lugar, tô falando da raiva, mas tem o medo, a tristeza, a apatia, tem as emoções. Quando eu não lido com as minhas emoções, eu não vou lá, né, me conhecer, saber por que eu tô sentindo, o que eu tô sentindo, o que eu faço com isso, tudo isso eu ensino vocês. Quando eu não lido com as minhas emoções, elas somatizam no meu corpo. E com o tempo, é um tempo, né, não é do dia pra noite, mas com a vida acontecendo, com a repetição de acontecimentos e de acúmulo de emoções, essas emoções uma hora começam a virar dores. E quando a gente começa a calar as dores com remédios, elas vão virar doenças. E veja bem, eu não sou contra tomar remédio, desde que você faça uma integração. Eu faço um atendimento médico e junto com ele eu cuido do meu emocional. Então, por exemplo, quem tem problema na mama, né? Um dos maiores cânceres da mulher hoje são cânceres de mama. Tem de útero também bastante. Câncer de mama, ele diz o quê? Você nutre muito as pessoas, a mama é nutrir. Eu nutro muito as pessoas, só que eu esqueço de me nutrir. E a doença tá lá falando pra você, volta pra você nutrir você. Então é um convite da vida a ela voltar pra ela, não que ela não possa nutrir os outros, mas que ela precisa entender que ela é a primeira pessoa a se nutrir. Quando eu me nutro, eu consigo nutrir mais os outros. Quando eu nutro só os outros e não me nutro, fica pesado, o meu corpo cobra essa conta. Tá? E é isso que está acontecendo com muitas mulheres hoje em dia. Então, quanto mais a gente conseguir despertar para entender qual é o caminho dessa saúde do futuro, né? Por que saúde do futuro? Porque a saúde do hoje, do amanhã e do daqui 20 anos, 40 anos de vida nossa. Aquilo que eu vivo hoje impacta no meu sono de hoje, na minha qualidade de vida daqui 1 ano, na minha disposição daqui 5, da forma com que eu vou estar vivendo daqui 20. Então, que a gente aprenda, né, cada uma no seu tempo, a olhar para isso e a cuidar disso. Por isso que eu trago, né, para vocês. O corpo fala, a saúde fala, o que a emoção cala. Porque tudo se somatiza dentro do nosso corpo. Então, em vez de tentar mudar as pessoas presentes em seu mundo, trabalhe para mudar os seus pensamentos e sentimentos em relação a essas pessoas. Quando fizer isso, essas pessoas elas responderão de 2 formas. Ou elas entrarão em sintonia com você,
ou elas sairão da sua vida para procurar um lugar mais adequado para elas. Todos os envolvidos ficarão satisfeitos e se sentirão abençoados. Tenha certeza disso, vizinha. Mestres de jornada na nossa vida, eles vêm para nos ensinar. Tudo aquilo que te incomoda em alguém é uma oportunidade de você aprender sobre você. Então, quem está chegando agora, depois assiste o começo do Acordar, que eu trouxe muita explicação em relação a isso. Hoje a gente falou sobre o dom de mudar a nossa atitude em relação às pessoas. E o quanto isso melhora os nossos relacionamentos com as pessoas dentro de casa, com as pessoas que a gente se relaciona e muito além disso, com a gente mesmo. Porque quando eu começo a olhar para as relações de uma forma diferente, eu começo a empatizar mais com as pessoas. Por quê? Porque eu estou empatizando mais comigo. E tem um caminho para a gente percorrer. E esse caminho, ele acontece como? De dentro para fora. Quanto melhor eu me cuido, eu entendo sobre o que está acontecendo, eu começo a querer saber por que a pessoa me irrita, me incomoda em mim, mais eu consigo empatizar com as pessoas e me tornar uma pessoa melhor nas relações. Porque você pode perceber, quem tem irmãos, dentro de uma família, você e seu irmão, desde pequeno, põe lá, pequeno até agora, nesse momento da vida, uma mesma situação, para um, ele viver de um jeito, para um incomoda, para o outro não incomoda. Por que uma mesma situação, com o mesmo pai e mãe, na mesma casa, para um incomoda e para o outro não incomoda? Porque é uma oportunidade de quem está incomodado com aquela situação, de olhar para aquilo e entender o que aquilo dentro de você te incomoda. E quando a gente faz isso, isso é autoconhecimento, isso é liberdade, isso é desinflamar corpo, isso é você trazer saúde para você. Quando você faz isso, você ganha uma potência sobre você. Ah, mas por que aquela pessoa não se irritou, não se incomodou? Porque o crescer dela, as curas dela estão em outras situações. E aí, numa outra situação, você não se incomoda, a pessoa se incomoda. Aí é ela que precisa olhar, porque é uma dor dela. Então, as pessoas, principalmente aquelas que mais alfinetam a gente, elas são as pessoas mais importantes na nossa vida. E quando a gente entende isso, fica mais leve as relações. Então, hoje, veio aqui para mim uma frase que fala o seguinte: a ansiedade, ela é uma das maiores inimigas da nossa paz. E quanto a gente não tem ansiedade de ficar julgando o outro, apontando o dedo, responsabilizando o outro por coisas que a gente não faz. Ela tenta nos controlar. Ela nos faz tentar controlar até o que está fora do nosso alcance e nos rouba a alegria de viver o presente. Ela nos rouba a alegria de aprender sobre a gente, sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Eu não sei sobre mim e eu quero resolver a vida do outro. É incoerente, por isso que vive na escassez, por isso que não tem dinheiro, por isso que tá doente, por isso que as relações não evoluem. Porque a gente é incoerente, eu não melhoro em mim, eu não entendo sobre mim, mas eu quero que o outro melhore. Não tem como, né? Então vamos lá. Bom dia, Rita. Bom dia, Fraciele. Sejam muito bem-vindas. Tô esperando essa mulherada aí na Semana da Saúde. Aline, bora chamar ela. Simone, cadê você na Semana da Saúde com a gente? Me fala. Melhor entender do que ter sinusite. Cadê aqui? É isso aí, coisa linda. Sinusite é raiva. Vamos liberar isso daí. Tá tudo entupido. Vamos lá, vamos ver o que vem pra gente aqui hoje. Preparadas? Ó, a Rani aí, deixa eu ver. Quem tá mais aqui? A Mel, a Pri, sejam muito bem-vindas. Eita, mulherada linda. Vem pra semana, é isso aí, Rani. Muito bom.
A balança entre o dar e receber precisa estar harmonizada. Vizinha, se a gente não harmonizar, e a gente está falando, abra sua mente para receber. Eu dou o meu melhor. Eu dou espaço para eu receber o melhor. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. A gente precisa viver uma harmonia. Quando a gente dá e não se abre para receber, tem uma desarmonia. A gente vive escassez, o corpo adoece, inflama. Quando a gente recebe, não dá. A gente também vive nesse lugar da escassez. A gente vive uma vida com um corpo inflamado, com doença. Qual que é a harmonia? É o dar e receber. Então, eu dou amor e eu abro espaço para também receber amor. Mas como é que a gente começa esse movimento do dar e receber? A gente começa com a gente. Eu me dou presença. Aí eu consigo receber as presenças de fora. Não tem como eu criar, porque meu esposo não me vê, não me dá atenção. Você se dá atenção? Você se vê? Porque meus filhos não me respeitam. Você se respeita? Isso é o dar e receber. Primeiro eu dou pra mim. Aí eu consigo começar a receber. Quando eu recebo, eu consigo também dar pra fora. E quanto melhor eu cuido de mim, melhor eu me torno nas relações com as pessoas. Vizinhas, foi uma delícia estar aqui com vocês. Amanhã, 8h08 da manhã, estamos aqui novamente. Queria ter ouvido essa live há uns 4 anos atrás. Sabe o que aconteceu esses dias? Tá tudo bem, tá cada uma no seu tempo certo. Eu faço uma mentoria de negócios. Aí eu mandei pra minha mentora a minha esteira de produtos. E aí ela pegou e escreveu assim: eu arrepiei quando eu vi a sequência, né, dos seus produtos. E eu gostaria de ter te encontrado há também 4 anos atrás, quando eu estava precisando de tudo isso e eu não tinha um caminho. E eu precisei de capengar na vida e ainda estou aprendendo sobre isso. Por quê? Porque a nossa saúde, ela é a nossa base. Se eu não tenho saúde, eu não consigo viver os sonhos que eu busquei realizar, a vida que eu construí, o salário que eu tenho, ou eu não tenho a saúde para ir conquistar tudo isso. Quantas pessoas conquistaram tudo, aí eu conquisto, faço, mas não vivo. Aí eu aposento, a doença vem e daqui a pouco eu não consigo desfrutar de nada. Não, vizinha, já passou dessa fase, a gente vive a prosperidade, a nova era. A nova era, ela convida a gente a integrar vida pessoal com vida profissional, a você viver a vida que você merece todos os dias, mesmo com as responsabilidades de trabalho e de vida. E eu tô falando isso pra vocês porque eu busco viver isso aqui comigo todos os dias. E quem é mais próximo de mim sabe disso. Então, já foi o tempo da escassez, ou eu sou feliz e realizada na vida pessoal, ou eu sou feliz e realizada na vida profissional. Nossa geração, com as informações, com a tecnologia, com tudo que a gente tem aqui, a gente está sendo convidada a viver diferente. A gente é pioneiro e protagonista. A pegar e falar assim, opa, chega dessa vida ou feliz e realizada num lugar ou feliz e realizada no outro. Como é que eu integro isso? Chega de uma vida que eu tô toda hora doente. Chega de uma vida que eu vivo o dia inteiro irritada. Chega de uma vida que eu queria tanto ter filhos, eu não consigo curtir meus filhos porque eu não saio do meu trabalho. Chega de uma vida onde eu me sinto feliz e realizada e vista na empresa e chega dentro de casa eu tô vivendo caos. Chega. Já pode ser diferente. E aqui a gente constrói isso juntas. Então, quem ainda não tá na Semana da Saúde, eu tô esperando vocês pra gente começar a construir essa nova era, essa saúde do futuro e esse novo estilo de vida que a gente merece viver. Beijo, amanhã a gente tá aqui 8h08 da manhã.